E aí galera, beleza? Quem fala é o Cid, do canal Programador. Bem-vindos a mais um vídeo. Bem, na nossa quinta aula eu queria continuar o assunto sobre funções da aula anterior, porque a gente tem algumas coisas para abordar ainda, mas antes disso eu vou voltar lá atrás, igual eu falei que eu ia falar, e vou falar sobre três tipos especiais do Go, que são Array, Slice e Map, tá? Então vamos direto ao assunto, porque aí a gente consegue ter uma facilidade maior nos próximos assuntos aqui. Então eu crio um diretório A5 aqui, que é na nossa quinta aula, um arquivo main.go, e eu tenho o nosso package main e a nossa função main, que é o padrão que a gente já conheceu. Então vamos lá. O que é um array? Um array nada mais é do que uma lista de tamanho pré-definido de determinado tipo. Então vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, a tabuada do 5. A tabuada do 5 é uma lista de 10 números, vamos pensar assim, igual a gente via na escola, que tem os itens 5, 10, 15, 20. Como ficaria isso no Go? Como a gente faria um array no Go? Vamos lá, então eu vou colocar aqui tabuada, tá? E eu vou iniciar um valor. Aqui eu vou setar que eu quero 10 valores. E aqui eu coloco o tipo desse valor, no caso, int. Então eu tenho 10 ints, beleza? Se eu fizer isso aqui e salvar, ele vai entender que isso aqui é o tipo dele mesmo. Então, você pode ver, ele está falando que não é uma expressão. É como eu poderia usar isso para fazer isso aqui. Falar que a tabuada era um array, mas eu quero inicializar ele. Então, como eu faço? Se eu fizer isso aqui, ele vai iniciar todos os valores como zero. Ou seja, ele vai pegar os 10 valores que ele tem lá e vai iniciar como zero de int. Por exemplo, o zero do inteiro é o zero. Se fosse uma string, o zero seria, o valor zero, digamos, seria uma string vazia. Se fosse um boolean, seria um false. Se fosse um float 64, por exemplo, seria zero também. Então, como é um int aqui, eu vou mostrar o que eu estou falando, fmt.print ln, tá? Tabuado. Vamos printar isso aqui para ver o que eu estou falando melhor. Print. Vamos executar. E olha aqui, eu tenho os meus valores, os 10 zeros aqui. Beleza. Então, como eu faço para inicializar isso aqui? Eu posso inicializar ele direto aqui. Por exemplo, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 5. Não, 5 vezes 1, né? 5 vezes 2, 10. Vou iniciar esses três valores. Se a gente exibir isso aqui de novo, vamos ver o que ele tem. Ele tem 0, 5, 10 e o resto continua 0. Porque o array ele já cria um espaço na memória para aqueles 10 valores que ele tem. Se eu quisesse continuar fora depois, eu iniciei e quero continuar depois. Como eu faria isso? Tabuada. E aí eu seto o índice que eu quero que ele fique. O índice de um array começa no 0. Então eu tenho aqui 0, 1, 2 e aí aqui é o 3. O 3 na verdade é o 4, porque começa no 0. Espero que não fique confuso. Então eu vou colocar aqui que é o 15. Beleza? 15. Então eu vou executar isso aqui. E aí ele está ali, o 15. E da mesma forma, se eu quiser exibir só um valor, eu posso pegar o tabuado aqui e exibir o valor 2. 1 no caso. E aí, para fazer isso, ele vai mostrar o 5, que é o valor que está na posição 1 aqui. 0, 1. Beleza? Então eu vou deixar aqui exibindo isso aqui e vou tirar isso aqui. Bem, outra coisa interessante é que como num array não faria muito sentido aqui, porque a gente está vendo que é do tamanho 10. Mas a gente pode setar aqui len. Len é o tamanho do array. É uma função embutida no sistema, uma função especial embutida no sistema que vai retornar o tamanho do array. Se eu fizer isso aqui, ele vai mostrar que esse array tem um tamanho de 10. Então, se eu quisesse exibir o último valor, eu podia pegar o tabuada, que é o nome da variável, tabuada, certo? Pegar o índice aqui, e aí, menos 1. Afinal, 10 menos 1, o último valor é o 9. No nosso caso aqui, vai retornar 0. Se eu tirar esse menos 1 aqui, ele vai retornar para a gente um erro, falando que esse índice ele excede o valor que cabe no nosso array. Esse no caso é um erro de compilação mesmo. Não é um pânico, por exemplo.
Então vou tirar isso aqui, vou deixar a tabuada sendo exibida e vamos conhecer o nosso próximo tipo, que é o valor array, não, o valor map. O que é o map? Bem, quando eu tenho um array, eu sou obrigado a colocar os índices como 0, 1, 2, 3. Na verdade, não sou nem obrigado, ele já faz isso para mim. E se eu quiser ter índices diferentes, por exemplo, eu quero ter um usuário, user, e eu quero que ele seja um map. E eu quero colocar coisas como name e atribuir um nome para ele. Nick e atribuir um nick para ele. Age e atribuir uma idade para ele. Como eu faço isso? Bem, eu crio aqui um map. E o map ele vai receber primeiro o tipo do índice, no caso string aqui, e o que ele vai ter lá dentro, o que ele vai armazenar, no caso aqui string também. E aqui eu posso iniciar ele da mesma forma. Se eu fizer isso assim e mostrar ele aqui, diferente do array, ele não vai ter um tamanho já setado. Ele vai mostrar pra gente aqui que ele é um map vazio. Só isso. Beleza? E se eu quiser criar um valor para ele? Eu posso fazer isso na inicialização. Fazendo, por exemplo, name Eliseu. Tá? Eu tenho que pôr a vírgula. E aí, se eu fizer isso aqui, ele vai mostrar que ele tem o índice nome, name no caso, e o valor Eliseu vinculado a esse índice. Se eu fizer, posso fazer mais, posso fazer nick aqui. E ele vai funcionar da mesma forma. E caso eu queira ver o valor que está armazenado, eu posso vir aqui e colocar um nick, que é o valor do meu índice. Então ele vai mostrar pra gente, dizer o CXB. Beleza? E se eu quiser criar um novo valor, faço da mesma forma do array. User, no caso age, vou criar aqui um age, que é igual a, no caso vai ter que ser string aqui, porque aqui eu estou usando string. Então, que é igual a 19 anos. 19 anos. Se eu executar, no caso aqui, a gente vai mudar para age. Se eu executar isso aqui, ele vai ter 19 anos. E se eu quiser alterar alguma coisa, da mesma forma também. O nick, eu posso mudar ele e fazer ele ser CXB. Beleza? Aqui eu não estou exibindo o age. Nick. E aí, ele exibe para mim. Como vocês perceberam na última execução, se eu colocar, por exemplo, um age aqui, que é uma coisa que não existe, ele vai retornar, não vai dar erro, ele vai só retornar vazio aqui, que é, no caso, o 0 da string. Se eu mudar aqui, ó, por exemplo, para int, ele vai retornar o 0 para mim, que é o mesmo critério do valor 0, igual eu tinha explicado. Beleza? Se eu quiser também o tamanho do map, eu posso usar a mesma função. Vai retornar também o tamanho do meu map. Tá, user age não. Vai retornar o tamanho do meu map, que no caso é 2. Isso funciona também para strings, por exemplo. Vou colocar aqui user nick, quero o tamanho do nick. Ele retorna o 6 lá, que é o tamanho na questão de letras que tem o meu nick aqui. Beleza. Então vamos descobrir agora qual é o último tipo da nossa aula de hoje. O último tipo a ser abordado aqui é o slice. O que é o slice? Bem, quando eu quero criar um array, digamos, que tenha um tipo, que tenha um tamanho que não seja pré-definido. Ou seja, eu estou recebendo entrada do usuário e eu quero armazenar isso, por exemplo. Eu posso armazenar em um slice. O slice ele tem um tamanho flexível.
vamos ver como a gente faz para criar um slice. Eu vou criar aqui uma variável chamada slice. Tá? E o tamanho dela vai ser nada. Ou seja, eu colocando assim, da mesma forma que eu declaro um array, da mesma forma mesmo, int, eu tenho um slice declarado. Vamos ver o que acontece se eu exibir isso aqui. fmt.println slice. Eu tenho ali um array vazio, o meu slice. Eu podia iniciar isso com valores também. Vamos iniciar igual ali 0, 5, 10. Se eu executar isso aqui, eu tenho 0, 5 e 10. Só não tenho o resto. Beleza. Bem, desculpa aí que a bateria da câmera deu ruim aí, acabou. Mas vamos continuar. Não sei nem se a câmera está na mesma posição, espero que sim, sei lá. Vamos lá, então eu tenho um slice. E aí para criar um slice eu crio da mesma forma que um array, só que eu não preciso setar um tamanho para ele. E aí eu posso inicializar ele com os valores aqui. E se eu executar isso aqui, eu vou ter os meus valores, só que não com um tamanho definido lá e tal. Certo? E qual a vantagem disso? Porque, por exemplo, se eu quiser adicionar um valor, fmt.println, vou pegar aqui. Desculpa que eu fiquei meio perdido depois agora. Vou pegar o slice, eu tenho aqui no caso mesma indexação do array, 0, 1, 2. Então eu vou adicionar um terceiro valor, um quarto valor, né? 0, 2, 3. E aí eu venho aqui e coloco o 90. Vamos ver o que acontece. Vou executar. E aí eu tenho um erro. Pior, eu tenho um erro de execução, um tempo de execução, um panic, como é chamado no Go. Está dizendo que o índice ele ultrapassou o tamanho do nosso array aí, nosso slice. Então, como eu faço para definir outros valores no slice, já que eu não posso setar assim? Bem, o que acontece com o slice é que ele é uma abstração, digamos, do array. Ou seja, ele tem uma referência a um array, só que ele usa uma abstração disso. Então, se eu quiser adicionar mais valores para ele, eu posso vir aqui e usar uma função especial chamada append. Essa função append me permite criar outros valores. E melhor é que eu não preciso saber o índice. Por exemplo, aqui eu ia ter que olhar tal. Não, eu estou lá criando dinamicamente e não tem como olhar. Então, vamos dizer que eu recebi mais 3 entradas do que o usuário inseriu. Como eu faço para adicionar isso? Eu recebi slice. E aí eu passo as 3 entradas que o cara mandou. 90, 110, 50. E aí eu atribuo isso de volta. O que é retornado aqui, que é um novo slice, eu atribuo ao meu slice original. O que acontece? Eu tenho lá, adicionado ao final, 90, 110 e 50. Beleza? Bem, eu acho melhor a gente ficar por aqui. Eu vou dar mais uma abordadinha em slice na próxima aula. E aí a gente pode iniciar um loop, a questão dos loops, né? Ver como funciona o for range, que é o loop que trata esses tipos. Porque o vídeo já vai ficar meio zoado por conta disso aí, na interrupção. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fui!